Olá, alunos e alunas da disciplina Introdução às Técnicas Fotográficas. Chegamos à nossa quinta e última unidade. O tema que nos cabe estudar neste vídeo é como ler uma fotografia. É um assunto que move muitas discussões e pontos de vista diferentes. Poderíamos desenvolvê-lo por um caminho totalmente diferente deste que vou seguir. O que vocês vão assistir, ver e ouvir aqui neste vídeo é o resultado de um recorte que envolve critérios de seleção de teóricos e pontos de vista. Assumo a total responsabilidade por essas escolhas. Vou seguir a visão de dois autores que são fotógrafos e professores, Boris Kosoy, brasileiro, e Richard Salkeld, professor de História e Teoria da Arte na Grã-Bretanha. É claro que 80% daqueles que discutem este tema, como ler uma fotografia, escolhem a visão desses autores que vou apresentar aqui. Quando estamos diante do tema como ler uma fotografia, parece-me que dois conceitos sempre estão presentes. O que é realidade naquela imagem e o que é fantasia ou ficção naquela fotografia. Então, a ideia de visualidade comunicativa, o que é isso? Ou de visibilidade vinculativa, como vemos, sempre está presente neste tema, como ler uma fotografia. A interpretação da imagem, ela envolve alguns caminhos. Entre estes caminhos, eu vou apresentar dois aqui, que são apontados pelo autor Boris Kosoy, que seria a observação iconográfica, quando nós nos detemos na análise da realidade exterior, o assunto, o fotógrafo, e a interpretação iconológica, que seria a busca do processo criativo, que seria a foto enquanto testemunha, enquanto documento da realidade. Quando estamos diante de uma fotografia, podemos nos fazer duas perguntas. O que é aparente naquela imagem fotográfica e o que é enigma naquela fotografia? Que elementos do real nós observamos naquela imagem impressa num pedaço de papel que é um documento do real? Mas nós podemos também nos perguntar que informações existem naquela imagem fotográfica que nós não temos conhecimento. Ora, nós estamos diante de dois territórios. O primeiro, que é a realidade interior, ou seja, a realidade aparente, a realidade daquilo que nós estamos vendo naquela fotografia impressa. A fotografia é a sala de uma casa. A fotografia apresenta dentro da sala desta casa um móvel com um vaso de plantas, um chapéu na parede, uma escada, uma porta aos fundos. Mas nós também podemos nos perguntar quais as motivações que levaram ao registro da sala daquela casa. Então nós estaríamos entrando no território da realidade exterior, que nada mais é do que quem foi o fotógrafo que fez aquele registro, qual o assunto que aquela fotografia nos traz, que equipamento técnico foi utilizado para fazer aquela imagem. Mas nós ainda podemos fazer duas perguntas. Qual a proveniência daquele registro? E
qual a sua destinação? Diante do tema Como ler uma fotografia, a análise semiótica na fotografia tem sido um dos caminhos trilhado pelos autores. O objetivo da análise semiótica na fotografia é entender a fotografia como uma forma de comunicar ideias ou vincular significados. Assim, ela traz uma primeira definição, que seria a definição de denotação. A denotação seria a conexão literal e óbvia entre um significante e o que ele representa. Fotografia de uma casa, a casa. A fotografia de uma árvore, a árvore. A fotografia de um gato, o gato. A análise semiótica na fotografia traz outras definições. A segunda definição é a definição de conotação. A conotação são as associações ligadas ao que é indicado e como isso é compreendido. Ora, na fotografia de um gato, denotativamente, nós identificamos que aquele animal é um gato. No entanto, se aquela fotografia for olhada por um especialista, ele vai identificar aspectos conotativos, que são qual a raça daquele animal, que tipo de pelo aquele animal tem e outras características ligadas à sua raça. A análise semiótica na fotografia, ela traz a definição de 3 significantes. Os significantes icônicos, os significantes indiciais e os significantes arbitrários. Os significantes icônicos está relacionado com a semelhança visual das formas nas fotografias com o que elas representam. Desta maneira, toda fotografia apresenta significantes icônicos. Você vê a fotografia de um gato e a semelhança visual das formas daquele animal é facilmente identificada naquela fotografia como um gato. Os significantes indiciais, eles são signos formados pelo que representam. Ou seja, uma bandeira tremulando significa vento. Mas se eu estou diante da fotografia do gato, pelo olhar do gato, pela sua postura, eu posso dizer que aquele animal é um animal bravo. E os significantes arbitrários, que são formas que não têm uma conexão necessária com o que elas significam. Ou seja, a forma gráfica das palavras. A palavra gato escrita com as letras, G-A-T-O, gato, não tem uma conexão imediata necessária com a forma visual daquele animal. Para finalizar, a análise semiótica na fotografia traz uma outra definição. A definição de significados simbólicos, ou seja, um tipo de significante arbitrário que carrega associações a ideias e crenças. Por exemplo, as associações religiosas desencadeadas por uma auréola. E no exemplo da fotografia do gato, uma coleira poderia trazer a associação de uma ideia que aquele animal tem um dono.
finalizamos a nossa disciplina Introdução às Técnicas Fotográficas. Eu espero que cada um de vocês possa fazer bom proveito dos conhecimentos adquiridos, possa também realizar excelentes experimentos fotográficos. Nós ficamos por aqui e até a próxima disciplina.